Oi pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui na Paróquia São Pedro Apóstolo. É uma alegria receber vocês aqui hoje, num momento tão importante da vida dos filhos e dos afilhados de vocês. Então é com muita alegria, que nós estamos aqui, porque assim como o batismo, a primeira Eucaristia, o Crisma é um momento muito importante na vida desses jovens, desses pré-adolescentes, porque hoje começam os 12 anos, e também até os adultos que sentiram o chamado de Jesus para participar desse mistério do Espírito Santo. Então, nós vamos fazer para vocês um resumo, não é um curso, é apenas uma noção geral dos sacramentos, que é importante também os pais e os padrinhos eles estarem relembrando alguns tópicos do que foi aprendido na catequese. Então eu vou começar a falar para vocês de sacramento e de maneira geral vocês sabem que são 7 sacramentos. E daí vocês podem perguntar, mas o que é sacramento? Sacramento é algo sagrado, é o sinal visível da graça invisível de Deus. E como que é isso? Deus é Deus, Ele poderia manifestar em nós as graças de qualquer maneira, mas Ele resolveu, através de Jesus Cristo, que os sacramentos, os 7 sacramentos são instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele resolveu mostrar como se fosse, eu sempre imagino assim, nós somos peregrinos aqui nesse mundo, nós estamos aqui de passagem, o nosso caminho é rumo ao céu. Então nós temos aqui nessa vida uma estrada para percorrer. E daí nessa estrada, Deus resolveu facilitar a nossa vida, porque nós poderíamos de qualquer maneira saber o que é bom, o que é certo, o que é de Deus, e um dia, lá na Pátria Celeste, nós seremos julgados e daí escolher o que é o certo e o que é errado, o que é justo, se a gente vai para o céu, espero que aqui todos, que um dia a gente possa se encontrar no céu. E também tem um inferno. Mas Jesus Cristo resolveu facilitar o nosso caminho. E daí foram instituídos os sacramentos. E o primeiro sacramento, qual é? É o sacramento da iniciação, é a nossa porta de entrada na igreja. É o sacramento do batismo. Sem esse sacramento, nós não recebemos nenhum outro sacramento. Então, para ser crismado, para fazer a primeira Eucaristia, para casar, para receber o sacramento da ordem, enfim, todos os sacramentos, nós precisamos receber o sacramento do batismo. Então, olha aqui, os primeiros, iniciação à vida cristã, primeira Eucaristia e o crisma, são esses sacramentos da iniciação da vida cristã. Depois o que nós chamamos de sacramento de cura, que é penitência ou confissão e unção dos enfermos, e o sacramento de serviço, ordem ou matrimônio. Pode passar, Nath. Então, Jesus que pediu que nós sejamos batizados, e daí está em São Marcos, Jesus se manifestou aos 11 discípulos, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus deixou bem claro que para nós sermos salvos, nós precisamos ser batizados. Então o que acontece? Nós nascemos com uma mácula do pecado original. E daí vocês podem me perguntar assim, mas uma criança tem pecado? Claramente uma criança não tem pecado, mas nós carregamos o pecado da natureza humana, porque Adão e Eva pecaram. E qual foi o pecado de Adão e Eva?
foi o pecado da desobediência. Então, Adão, ele recusou-se a ser obediente a Deus. Ele preferiu obedecer à serpente, que no caso é o diabo, e ele obedeceu à ordem do diabo. Então, com isso, a humanidade, a natureza humana, perdeu a graça santificante. Então, naquele momento da desobediência de Adão e Eva, nós perdemos aquela graça santificante. Então, até o Salmo 50, versículo 7, fala assim: eis que nasci na culpa, eis que nasci no pecado. Então, isso nós nascemos por causa da natureza humana. Foi nos impedido de ter a graça. Então, na verdade, é esse impedimento de ter a graça. E o batismo, ele vem para restaurar a graça. Então, ele restaura a graça, porque o sacramento derrama em nós graças. Então, todos os sacramentos nós recebemos a graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela é infinita. Deus, ele quer derramar o máximo de graças a nós. Só que daí tem uma coisa: nós temos o nosso livre-arbítrio de receber e de acolher essas graças. Então, daí que vai ter uma diferença. Algumas pessoas vão acolher mais a graça, outras pessoas vão acolher menos essa graça. Então, quando nós não acolhemos a graça do batismo, nós estamos impedidos de entrar na glória de Deus. Então, essa glória de Deus, ela pode ser infinita na nossa vida. E daí a gente pode se remeter a um trecho onde Jesus Cristo, ele foi transfigurado no Monte Tabor. Então, os discípulos que estavam com ele, João, Pedro, Tiago, eles ficaram maravilhados de ver a face de Jesus resplandecente de glória. E nós podemos um dia também ver Jesus face a face, resplandecente de glória, se a gente seguir os passos que nos foi dado através dos sacramentos. E daí o batismo, o que é? O batismo é um mergulho, vem do grego batismes, que significa mergulhar. Então, isso significa a nossa purificação, porque assim, todo sacramento tem uma matéria e tem uma forma. Então, a matéria do batismo é a água, porque o que significa a água? Nascer de novo. Quando nós somos mergulhados da água, morre o homem velho e nasce o homem novo. Então, nós somos nova criatura. Então, para ser batizado, é necessário ter água. E a forma qual que é? É quando é falada a seguinte frase: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto é que existem outras religiões, por exemplo, de natureza protestante, os batistas. O batismo que é feito na Igreja Batista, ele é válido também na Igreja Católica, por causa que a forma e a matéria ela é obedecida. E o batismo, ele também tem essa marca indelével. Uma vez que nós somos batizados, é uma única vez. Para sempre nós seremos de Jesus Cristo. E quer coisa melhor do que isso, ser de Jesus Cristo? De quem você é? Nós somos de Jesus Cristo. E nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então, isso implica responsabilidades. E nós vamos começar com o batismo tendo essas responsabilidades de seguidores de Jesus Cristo. Então aqui tem uma imagem de Jesus sendo batizado por João Batista, porque o batismo ele já acontecia antes de Jesus Cristo. Ele foi batizado por
Ele quis dar um exemplo, por isso ele foi batizado por João Batista, porque, claro, se ele não tinha pecado, ele não precisaria ser batizado, mas ele quis. E naquela época, o batismo era já só um mergulho na água, só que com Jesus veio o Espírito Santo. Então essa é a importância do batismo de Jesus Cristo, inclusive é no momento que ele começa a sua vida pública, porque dos 12 anos aos 30 anos, nós não temos registros da vida de Jesus. A gente supõe que Jesus teve uma vida normal, uma vida de oração, uma vida de formação, que tenha trabalhado ao lado do pai dele, São José, mas assim, nós não temos registros que ele fazia qualquer tipo de evangelização na época. Então isso começa aos 30 anos, quando ele é batizado. E exatamente como eu disse, o batismo, ele é muito importante por isso, porque nós recebemos a graça, as graças de ter essa vida cristã. Então, essa é a importância do batismo. Então, a gente, além de deixar de ser pecador, estar em estado de graça, no momento que nós somos batizados, nós estamos em estado de graça, nós estamos livres do pecado mortal, porque quando nós nascemos, como eu já falei, a gente carrega o pecado original, que é o pecado da desobediência. E no momento que nós somos batizados, a gente se livra do pecado mortal. E depois eu vou falar mais adiante do sacramento da confissão, que ele também nos dá a oportunidade de nos livrarmos do pecado mortal. E daí o batismo, ele tem sinais. Na cerimônia do batismo, a gente vê sinais que são a água, que é o mais importante dos sinais, como eu já falei, porque o batizado, ele acaba nascendo novamente. Depois o óleo, que a criança ela é ungida com óleo 2 vezes, a primeira vez com o óleo do batismo e a segunda vez com o óleo do crisma, e o óleo do crisma não é o sacramento do crisma. Esses sinais aqui que o batizado tem, que é feito na cerimônia, isso não é sacramento, é importante lembrar, isso é sacramental. Sacramental, ele foi instituído pela igreja para que fique mais fácil para que nós humanos temos a lembrança daquele momento. Então, esses são os sacramentais. Daí tem a vela, que ela também é acesa no Círio Pascal, que significa a luz de Cristo, quando Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. O Círio Pascal, para quem não sabe, é sempre aceso na missa da Vigília Pascal. Então essa é a missa mais importante para nós católicos. Se nós soubéssemos realmente a importância dessa missa, ninguém faltaria nessa missa, porque Jesus, ele ressuscita, ele é a luz do mundo. Então esse Círio Pascal, ele é aceso, e ele fica aceso 50 dias na igreja, do lado do ambão. O ambão, ele fica aqui em cima, aqui do meu lado direito na igreja, onde são proferidas as leituras. Ele vai ficar durante 50 dias, durante todo o período pascal, para a gente lembrar da ressurreição de Cristo e que Ele é a nossa luz. Depois da festa de Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo, ele é apagado e ele só é aceso nos batizados, tá? Nos batizados e nas exéquias, em missas de corpo presente, mas predominantemente no batismo ele vai ser sempre aceso. Daí tem as vestes brancas, que o padre coloca as vestes em cima da criança, que significa que ela está revestida de Cristo, então está pura de todos os pecados. E a cruz, que é o símbolo dos cristãos, ele também faz o sinal da cruz. Então, pessoal, isso é uma maneira geral, para falar do sacramento do batismo.
teriam muitas outras coisas para ser ditas, mas assim, o nosso tempo é curto. Depois, no final, eu vou abrir para vocês tirarem a dúvida. Se eu souber ou alguém aqui puder esclarecer, se não qualquer coisa a gente chama o padre, não tem problema nenhum, para esclarecer as dúvidas de vocês. Agora, eu vou falar desse outro sacramento que é extremamente importante, que é o que vai acontecer aqui, com a graça de Deus, no dia 21 de dezembro. O sacramento do Crisma nós chamamos do sacramento da maturidade cristã. É quando, naquele momento, nós falamos, nós decidimos por conta própria seguir Jesus Cristo. Eu agora quero seguir Jesus Cristo. É uma escolha minha. Quando criança, os pais e os padrinhos fizeram pelas crianças, para aqueles que foram batizados quando criança. Apesar de poder se decidir na fé mais tarde, ser batizado depois, é importante as crianças serem batizadas o quanto antes. Mas enfim, o sacramento do Crisma é o sacramento que eu acabei de falar para vocês da maturidade cristã, porque vem o Espírito Santo sobre aquele que está sendo crismado. E também isso é bíblico. Quando que desceu pela primeira vez o Espírito Santo? Foi na festa de Pentecostes. Eles estavam reunidos no cenáculo. Imaginem a cena, nós aqui reunidos, e daí está tudo calmo, não tem vento, não tem nada, e eles ainda estavam discutindo, né? Porque Jesus já não estava mais no meio deles, ele já tinha ascendido ao céu, ele já tinha subido ao céu. E daí eles já estavam sentindo falta do mestre. E daí eles falaram, como que vai ser agora? Os apóstolos estavam desesperados. E principalmente aqueles mais próximos, que é o nosso padroeiro, Pedro e João. João, até que as escrituras falam, aquele que ele mais amava. Então, às vezes, até Jesus tinha aqueles que eram mais amigos dele, que estavam mais próximos. Daí estava lá, né, aquela conversa entre eles, sem vento nenhum. Daí imaginem aqui se agora começasse uma ventania. E foi o que aconteceu no cenáculo. E Nossa Senhora estava junto. Foi quando desceu o Espírito Santo. E daí isso é narrado em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, o que vai acontecer com vocês que vão ser crismados, com os afilhados de vocês? Assim como nesse evangelho, eles vão receber a imposição das mãos pelo bispo. O bispo, ele é o único autorizado a fazer o sacramento do crisma. Se ele, por falta de agenda ou por falta de tempo, ele pode delegar um padre, né, um presbítero. Mas, em regra geral, só quem faz o crisma é o bispo. Então, essa é a matéria do crisma, a imposição das mãos do bispo. E qual que é a forma dessa imposição das mãos do bispo? Ele fala, receba o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é isso que os crismandos vão receber nesse dia 21 de dezembro. E o que significa os dons do Espírito Santo? Temos 7 dons do Espírito Santo. Eu posso citar alguns agora que eu lembrar: a ciência, o temor a Deus, o conselho. Então, esses dons do Espírito Santo
eles são necessários para a nossa vida. E esses dons que nós temos que procurar. Porque no batismo, primeiramente, são infundidos em nós virtudes. Quando nós somos batizados, nós recebemos virtudes. E essas virtudes, no batismo que nós recebemos, nós chamamos de virtudes teologais, que são virtudes que vêm de Deus. Então nós temos 3 virtudes que vêm de Deus: o amor, a fé e a esperança. Então isso já nasce com a gente. Então daí durante a vida a gente vai desenvolver essas 3 virtudes. Só que o que é interessante, a virtude que nunca vai se separar da gente dessa virtude teologal, ela é a virtude do amor. Essa não se separa de nós, nem aqui nessa vida e nem na eternidade. Na eternidade vai ser ainda mais, porque daí nós estaremos junto com Deus. Então nós saberemos mais ainda o que é o amor. Só que na eternidade não vamos ter mais a virtude da fé. Porque o que é fé? É acreditar naquilo que nós não vemos. Só que quando a gente estiver lá, nós vamos ver. Então a virtude da fé vai desaparecer. E a virtude da esperança, que vem conosco no batismo, ela também vai desaparecer. Porque qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é em Deus. Nas nossas aflições, aonde nós depositamos a nossa vida? É em Deus. Então essa é a nossa esperança. Mas daí quando a gente já estiver lá com Ele e desvendar todos esses mistérios, essas 2 virtudes caem. Então no crisma, quando nós recebemos essas virtudes, nós já temos essas virtudes e isso vai ser transformado em dons do Espírito Santo. E depois nós temos os frutos do Espírito Santo, que são 12. Daí é aquilo que a gente tem que desenvolver, que é paciência, benignidade, bondade, caridade, amor ao próximo. Então tudo isso é uma conjectura. Então a gente vai estar lá, vocês vão estar lá vendo os afilhados e os filhos de vocês receberem o Espírito Santo para infundir todas essas graças que dá esse sacramento do crisma. Depende da ajuda de vocês, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Santo Agostinho já falava isso. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não se dedicar ao conhecimento a Deus, em buscar as coisas de Deus, nós não vamos amar a Deus. Porque Deus é assim: quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente ama. Mais a gente está perto dele. Quanto mais a gente reza, mais próximo a ele nós ficamos. Então, essa é a importância do sacramento do crisma. Daria para entrar em mais detalhes sobre os dons, sobre os frutos do Espírito Santo, mas daí a gente ia ficar aqui até 9 horas, vocês iam me matar. E por fim, o sacramento dos sacramentos, né? Essa parte para encerrar os sacramentos da vida cristã, que é o sacramento da Eucaristia. Esse sacramento é a nossa fé. E qual que é a matéria desse sacramento? É o pão e o vinho. E qual que é a forma? A forma são as palavras proferidas pelo próprio Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Essa é a forma. Então, o sacramento da Eucaristia, pela nossa fé, quando nós fazemos a primeira comunhão, não importa se a gente está entendendo ou se não está entendendo muito bem. Às vezes as pessoas vão comungar e mesmo adultos, não estou falando só das crianças não estão entendendo muito bem que esse é o próprio Jesus.
Então, naquele momento que nós comungamos, nós somos o sacrário de Jesus. Nós somos igual Nossa Senhora, que carregou Jesus por 9 meses, que é o primeiro sacrário vivo de Jesus Cristo. E nós também, naqueles segundos que Ele fica ali dentro da gente, Ele é Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a nossa fé. Se a gente acreditasse mesmo nisso, de verdade, aquele sacrário onde está depositado o corpo de Cristo não ficaria vazio nem um segundo do dia. Nós não perderíamos nenhuma hora santa da comunidade a hora que o Santíssimo é exposto. Se a gente acreditasse verdadeiramente que ali está Jesus Cristo. Mas às vezes a gente é fraco na fé. E nós não estamos inventando esse sacramento. Foi o próprio Jesus Cristo que na última ceia instituiu esse sacramento. E Ele falou assim: fazei isto em memória de mim. Então nós vamos receber esse sacramento sempre que nós estivermos na missa, sempre em algum outro momento, que nos for permitido receber a Sagrada Comunhão, até que Ele volte. Ele não quis nos deixar sozinhos. Ele disse: eu estarei convosco até o fim. E Ele está conosco. E Ele se faz presente na Sagrada Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Gente, não existe nada mais forte que isso. Então eu espero que vocês, de todo o coração, vocês participem da Sagrada Eucaristia frequentando as missas todos os domingos. Católico que é católico, não importa onde esteja, frequenta as missas todos os domingos. Por quê? Porque ali nós encontramos Jesus Cristo. E quem tem essa fé não quer deixar de encontrar Jesus Cristo. Então esses são os sacramentos da vida cristã, da iniciação da vida cristã. Agora um outro sacramento, agora nós vamos falar dos sacramentos de cura. Esses sacramentos de cura são 2, que é confissão ou penitência, e depois a gente vai falar da unção dos enfermos. Agora, esse sacramento da confissão ou penitência, por que é um sacramento de cura? Porque é cura para a nossa alma. Então, quando nós nos confessamos, e nos arrependemos do nosso pecado, nós estamos curando a nossa alma. Esse sacramento, ele é essencial, nós precisamos nos confessar. A igreja pede que nós nos confessemos pelo menos uma vez por ano. Olha como a igreja é boazinha, como se nós só pecássemos uma vez por ano. E claro que não. São Tiago já dizia na carta de São Tiago que o justo peca 7 vezes ao dia. Então, se o justo peca 7 vezes ao dia, imagina nós. Então, esse sacramento, nós precisamos, quando nós comungamos, quem que a gente vai receber? Vai receber Jesus Cristo. E para receber Jesus Cristo, nós podemos estar em pecado? Claro que não. Então, daí nós vamos nos confessar dos nossos pecados mortais. Mas o que são pecados mortais? São todos aqueles pecados que ferem os 10 mandamentos da lei de Deus, que foi apresentado por Moisés. Então, tudo aquilo que fere os 10 mandamentos é pecado mortal. Então, a gente precisa se confessar. Então, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas é sobre todas as coisas mesmo. Então, se vocês não estão fazendo isso, quando nós não fazemos isso, estamos pecando. Guardar o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? É domingo, o dia que Jesus ressuscitou.
Então, pelo menos a gente tem que reservar 1 hora para Jesus. 1 hora para vir à Santa Missa. Faltamos na missa sem motivo justificável, que não é doença, pecado mortal. E assim a gente poderia citar muitos outros: não honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias, não furtar, não matar, todas essas coisas. Então tudo isso é pecado mortal. Então é por isso que nós nos confessamos. E daí vocês podem perguntar: mas eu vou me confessar com o padre? Eu não posso me confessar direto com Deus? Você até pode se confessar direto com Deus, só que daí não é sacramento. Você está falando com Deus, é até uma boa iniciativa, porque Deus sempre nos ouve, mas você não está atendendo o sacramento que Jesus instituiu, porque foi instituído por Jesus quando ele fala para os apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhe perdoados, e a quem os retiverdes serão-lhes retidos. Quando ele fala isso para os apóstolos. E como a nossa igreja ela é apostólica, qual foi o primeiro papa? Foi Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Pedro foi o primeiro e foi passando para todos os papas. Mas é lógico, o papa não daria conta de tudo. Daí passou para os bispos, e os bispos têm os padres que ajudam eles. Então o padre tem o poder, através de Jesus Cristo, de nos absolver dos nossos pecados. Porque naquele momento não é o padre, é persona Christi. Ele está investido das características de Jesus Cristo. Então, qual que é a matéria do sacramento da penitência? A matéria é o pecado, é o arrependimento. Você tem que ter um pecado para você buscar esse sacramento, mas você precisa se arrepender. E daí qual que é a forma? É quando o padre fala: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, gente. Tem os pecados menos graves que a gente comete, que são os pecados veniais, são os pecados leves. Esses pecados a gente não precisa se confessar imediatamente igual um pecado mortal. Esses pecados a gente pode pedir perdão no ato penitencial da missa. Então, para isso serve o ato penitencial. O ato penitencial serve para a gente pedir perdão dos nossos pecados leves. É lógico, se um pecado leve for reiterado, não é mais pecado leve, ele passa a ser pecado grave. Ele machuca Jesus do mesmo jeito. O Padre Jesus, sempre no curso de batismo, ele fala que o pecado leve é aquele pecadinho. Só que é aquele pecadinho que você vai pondo taxinhas em Jesus Cristo. Aquelas taxinhas que dá aquela picadinha, dói, mas não dói tanto. Mas se você colocar várias, vai doer bastante. Agora, o pecado mortal é aquele que você prega, igual pregaram em Jesus. Então, a gente tem que sentir essa necessidade de se confessar. Se a gente não sente essa necessidade de se confessar, algum problema nós temos, porque nós somos pecadores. Eu, vocês, todo mundo, até o Papa Leão é pecador. Até ele se confessa. Então nós precisamos nos confessar para estar com essa graça santificante que é oferecida pelo sacramento. Então, por que sacramento da cura? Porque é cura da alma, vai purificar os nossos pecados. E daí também tem o sacramento da unção dos enfermos.
esse sacramento da unção dos enfermos, antigamente ele era chamado de extrema unção. A Igreja Católica, ela faz reuniões de tempos e tempos entre todos os cardeais, né? Agora teve a última que foi exatamente para eleger o novo Papa, mas a Igreja Católica buscando também, de certa forma, eu diria, até se atualizar, mas não se atualizar entre aspas, diante das demandas do mundo e da evolução da humanidade, ela faz essas reuniões. Então, tinha um concílio que foi quando era chamado de extrema unção, o concílio de Trento, que as pessoas, quando percebiam nos parentes que a pessoa estava para morrer, chamava o padre para dar essa unção dos enfermos. E isso até gerou um mito, né? Porque tem gente que até tem medo de pedir ao padre o sacramento da unção dos enfermos. Eu não vou chamar, porque senão esse meu parente vai morrer, eu não quero que o parente morra. E não é isso. Agora teve um novo concílio, que é o Concílio Vaticano II, e daí ele deixou de ser chamado de extrema unção para ser chamado de unção dos enfermos. Então isso é um sacramento também que pode curar o corpo e curar a alma. Também ele te dá a absolvição dos pecados. E qual que é a matéria desse sacramento? É o óleo dos enfermos. Então o padre ele faz a imposição com esse óleo dos enfermos na testa e nas mãos. E daí ele profere as palavras que a forma: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio. Então é isso. Esse sacramento ele busca a cura. Às vezes as pessoas saem curadas, e o Padre Jesus até tem um testemunho lindo disso, que é da cura dele quando ele já estava no hospital desenganado pelos médicos. Um outro padre foi levar a unção dos enfermos, e vocês podem ver que ele está aí firme e forte. E se a pessoa receber esse sacramento e vier a falecer, ele também e a pessoa às vezes não consegue mais se confessar, ele também absolve a pessoa dos pecados. Então é um sacramento de cura. Então todos vocês, quando estão com familiares, com pessoas doentes, ou mesmo vocês, se um dia estiverem doentes, forem fazer uma cirurgia, podem procurar o padre para receber esse sacramento. Ele é de extrema importância. E agora, por último, nós vamos falar dos sacramentos de serviço, que é o matrimônio e a ordem. Infelizmente, as pessoas, de maneira geral, estão tendo muito queda dos casamentos da igreja. Muitos casais ainda não receberam o sacramento do matrimônio. Às vezes vivem em união estável ou só são casados no civil, e mesmo muitos católicos não entendem a importância desse sacramento, que é um sacramento que infunde muitas graças para os noivos. Ao contrário do que se pensa, quem ministra esse sacramento são os próprios noivos, um derramando graça sobre o outro. O padre ou o diácono que estiver celebrando esse casamento é uma testemunha qualificada, mas não é o padre que ministra o sacramento, são os próprios noivos. Então, Cristo, ele quis elevar o sacramento humano, ele quis elevar o casamento à dignidade de sacramento humano. Então, para as pessoas que são casadas na igreja, que receberam o sacramento, ele é uma fonte de graças infinita. E ele que vai ajudar o casal a suportar todos os momentos difíceis da vida. Imagine, no altar, na Santa Missa, onde ocorre o sacrifício de Cristo. Paixão, morte e ressurreição. É no altar, não é?
Todas as missas. Onde o casal se ajoelha? Na frente do altar. Por quê? Porque o casamento vai ter muitos momentos de sacrifício. Então é por isso que o casal se ajoelha lá. O casamento não é um simples contrato. Contrato é no âmbito civil e contrato pode ser rompido, mas no âmbito religioso, o sacramento do matrimônio ele é indissolúvel, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Depois eu até posso falar um pouco com vocês sobre casos de nulidades. A nulidade que a igreja permite não é que o casamento deixou de existir, é que o casamento nunca existiu, porque foram quebrados os deveres matrimoniais. Então daí é isso que o tribunal eclesiástico ele avalia. Mas o casamento, quando ele é preenchido todas as etapas, ele é indissolúvel. O casamento é a maior aliança com Deus. É por isso que a gente usa essa aliança e que ela fica do lado do coração. Porque não tem fim. Essa é uma aliança. E na história da Bíblia, a gente vê para Deus o quanto é importante essa aliança. Desde o Antigo Testamento, as alianças que são feitas com Deus, elas são irrevogáveis. Então, a primeira aliança que Deus fez foi com Noé. A gente poderia falar de Noé quando teve o dilúvio, quando Noé reuniu um casal de cada espécie de animais. Só que daí depois vem Abraão, quando ele faz uma nova aliança com Abraão. E daí Abraão vai pronto para entregar o seu filho Isaque. É uma outra aliança. Fez aliança com Moisés para a terra prometida. E a aliança mais importante de todas é a aliança com Jesus Cristo, quando ele dá seu Filho único para nos salvar. E o matrimônio também é essa aliança. Porque Deus é Deus, como eu já falei. Ele poderia ter nascido de qualquer forma. Só que daí ele quis fazer Jesus numa família. E daí Jesus vai dar uma ênfase toda especial ao casamento nas bodas de Caná, na Galileia, onde Jesus faz a pedido da sua mãe o primeiro milagre numa festa de casamento, dada a importância do casamento. Então, a matéria do casamento é esse consentimento mútuo dos noivos. E a forma qual que é? As palavras de consentimento. E são muitas palavras de consentimento. Daí a gente pode falar, vamos supor, eu e Ascara te recebo, Josimar, como meu esposo, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Daí depois, o novo consentimento promete educar os filhos na lei de Cristo e da igreja. Se vocês que casaram na igreja, podem pegar o vídeo do casamento de vocês. Prometo. Daí nunca mais aparece na igreja. Então daí vocês estão quebrando essa aliança. Quebrando essa aliança com Deus. Então é por isso que é muito importante o sacramento do matrimônio, que é para toda a vida. E as graças derramadas nesse sacramento é elas que vão nos sustentar durante a vida conjugal. E por último, gente, desculpa, falei muito, mas é o sacramento da ordem. Esse sacramento da ordem é o sacramento que são recebidos somente pelos padres e diáconos. Esse sacramento também, a matéria dele é imposição das mãos, e daí a forma é uma oração que existe consecratória própria de cada grau, porque existem 3 graus do sacramento da ordem,
que é o diácono, o padre e são os bispos. Então são esses 3 graus. E o diácono, qual que é a diferença do diácono e do padre? O padre, ele tem a permissão de celebrar todos os sacramentos. Ao padre, exclusivamente, é permitido a consagração. Só o padre consagra na Eucaristia. Então, pelas mãos do padre. Agora, o diácono, ele é casado. Então, aqui, quem quiser ser diácono também estuda igual o padre, faz um curso de teologia. E daí precisa ser casado e precisa também ter 10 anos de casado e precisa da autorização da esposa. A esposa precisa autorizar, porque o diácono, ele faz tudo praticamente que o padre faz. Ele também tem que ter uma vida cristã muito assídua na igreja. Ele também pode ministrar a celebração da palavra, ele pode até fazer casamentos, ele até pode fazer homilias. O que ele não pode é consagrar. E o padre, ele tem um celibato, né? O padre não pode casar. Nunca pôde, acredito que vai ser muito difícil a igreja modificar isso. Porque o padre, ele é casado com a igreja. Então, não teria como ter a mesma dedicação. Quando nós temos a nossa família, a gente também se dedica à nossa família. Agora, o padre, ele não tem tempo para fazer isso. Então, por isso que é bem importante essa exclusividade do padre, casado com a igreja. Então, pessoal, de maneira geral é isso. Eu gostaria muito que vocês, se não são nascidos na igreja, se vocês não têm todos os sacramentos, porque pelo Código de Direito Canônico, para ser padrinho ou madrinha de crisma, é obrigatório ser crismado. Aqui, como a gente sabe que tem muitos que não são crismados, os padrinhos, o Pai de Jesus pediu uma autorização para o bispo de pessoas não crismadas serem padrinhos de crisma. Mas se a gente for perceber isso daí é um pouquinho até incoerente, tendo a missão do padrinho. Então, o ano que vem nós vamos começar novas turmas, vai ter turmas de adulto, se não tiver junto com os crismandos vai ser separado. Então é importante vocês, católicos, procurarem os sacramentos que estão faltando, seja do crisma, seja do matrimônio, seja qual for o sacramento for. Quem não se confessou dos pais e padrinhos, é interessante que vocês se confessem antes do crisma, façam a sua confissão pessoal. Daí vocês vão falar, é obrigatório? Não. Nós não temos o direito de obrigar ninguém a se confessar, porque a confissão é uma coisa de foro íntimo. Mas assim, seria importante vocês se confessarem, até para vocês receberem a Sagrada Comunhão no dia do crisma do afilhado de vocês. Porque daí senão fica uma coisa não coerente com a nossa fé. E para encerrar, eu só vou falar de Nossa Senhora, que foi a que mais esteve perto de Jesus, e que nós amamos Nossa Senhora por vários motivos. Primeiro, que ela é a Mãe de Deus. Então, se Jesus é santo, se Jesus é Deus, ela também é, porque ela carregou Jesus 9 meses no ventre. E a Bíblia, ela fala isso: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então Nossa Senhora é a que mais esteve perto de Jesus.
Então a gente tem que rezar todo dia para Nossa Senhora, pedir para ela interceder junto a nós, para que ela nos ajude a cumprir as nossas promessas do batismo, que não é fácil, gente. Então Nossa Senhora é nossa intercessora. Ela, a pedido dela, nós temos o primeiro milagre de Jesus na bodas de Caná. Ele atendeu o pedido de Nossa Senhora, mesmo quando ainda não era a hora dele, mas ele atendeu o pedido da mãe dele. E é por isso que nós rezamos para Nossa Senhora. Ah, vocês adoram Nossa Senhora? Não, nós veneramos Nossa Senhora, porque depois de Jesus Cristo, ela é a que está mais perto de Deus. Então, se a gente imaginar assim o céu, eu pelo menos imagino assim: Deus acima de tudo, seu Filho, Jesus Cristo, e logo embaixo está Nossa Senhora. Então, por isso que nós temos essa devoção, essa veneração à Nossa Senhora. Então, nós não veneramos imagens. A imagem que está ali da Sagrada Família é só para nós lembrarmos. É igual quando nós temos uma foto na carteira. Não é que a gente ama a foto, nós amamos a pessoa que está lá. E a mesma coisa, Nossa Senhora. A gente vê a imagem, não que nós amamos a imagem, nós amamos o que foi Nossa Senhora e o que é Nossa Senhora na nossa vida. Então, isso não é uma acusação verdadeira. Nós não adoramos e nós nem veneramos imagens. Mas a imagem, ela nos remete à lembrança. A gente vê uma imagem, a gente lembra de rezar. E não deixem também de rezar o terço. Nossa Senhora em Fátima, através da aparição em Fátima, ela pediu que nós rezássemos os terços todos os dias. Ela pediu que a gente reze pela paz do mundo e pela nossa conversão. Então nós precisamos rezar o terço todos os dias. Ah, mas vocês rezam os terços, 10 Ave Marias, lembrando só de Nossa Senhora? Não é isso. Quando nós rezamos 10 Ave Marias, nós contemplamos a vida de Jesus Cristo. Então são 4 mistérios: os gloriosos, os luminosos, os gozosos e os luminosos. Então, nos mistérios gozosos, nós estamos falando da parte da infância de Jesus, do nascimento dele até quando ele desaparece no templo. E que Nossa Senhora e São José ficam desesperados e daí perguntam: onde que você estava, que você desapareceu há 3 dias? Eu estava te procurando. E Jesus falou: eu estava ocupado das coisas do meu Pai. Então, cada mistério que a gente contempla, a gente está lembrando uma fase da vida de Jesus. Daí depois vem os mistérios luminosos, que daí fala da vida de Jesus Cristo. E daí fala do batismo, da instituição da Eucaristia, e outras coisas que eu não vou entrar em detalhes, mas vai completando as fases da vida de Jesus, do primeiro milagre das bodas de Caná. Depois tem os mistérios gloriosos, que a gente fala da ressurreição de Jesus Cristo, da sua ascensão de Pentecostes, e também tem os dolorosos, que nós contemplamos a paixão de Jesus Cristo. Então, quando a gente reza o terço, a gente não está falando só com Nossa Senhora. Nós estamos relembrando toda a vida de Jesus Cristo. E é por isso que Nossa Senhora pede tanto para que a gente reze o terço. Mas no nosso comodismo, a gente às vezes não reza, tem preguiça de rezar. E o terço, você coloca ele no carro, em 15 minutos você reza o terço. A importância é essa: rezar o terço. Quantas graças a gente vai conseguir rezando o terço? Quantos milagres na nossa vida? Porque essa dupla, Jesus e Nossa Senhora, não tem igual.
ela intercedendo e ele fazendo os milagres. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, a gente leva o microfone, porque como está gravando, para quem não pôde vir, precisa falar no microfone, porque senão quem vai ouvir depois não vai conseguir. Ninguém, pessoal? Olha que a gente vai dar uma prova, hein? Bom, pessoal, oi? Muito bem explicado. Pessoal, um de cada vez. Então tá bom. Se todo mundo sabe tudo, depois o padre, ó, chegou aí, ele vai fazer chamada oral. Mais uma vez aqui, para encerrar esse momento, eu espero que muitas coisas foram esclarecidas, se não falaram, mas eu gostaria de reforçar que padrinhos têm um papel muito importante no crisma, não só no crisma, mas também no batizado. Eu, nos encontros de preparação para o sacramento do batismo e do crisma, eu tenho falado que padrinho não é para dar presentinho lá 25 de março, né? Porque tem padrinho que acha que dando aquele presentinho já está bom. Não é. Padrinho é para acompanhar o seu afilhado junto com os pais. Vamos dizer que os pais estariam na primeira plataforma, né? Mas se os pais estão meio descuidados, muito ocupados e não estão prestando atenção nos seus filhos, aí entra o padrinho. O padrinho é madrinha, para acompanhar o crescimento do afilhado e da afilhada na sua vida de igreja, na sua vida religiosa na igreja católica, apostólica, romana. Não podemos esquecer desse detalhe, porque tem gente que acha que igreja é tudo igual. Não é igual. A igreja católica é uma, a igreja batista é outra, a igreja anglicana é outra, a igreja universal do reino de Deus é outra, igreja adventista e etc, etc. A nossa é católica, apostólica, romana, e nós somos cristãos católicos, só estamos submissos à orientação do Santo Padre, no caso agora o Papa Leão XIV, né? Então, gravar bem, padrinho é para ajudar os pais